Olá, começando aqui pela TV Capital Canal 32, também pela NET Canal 23, e para vocês que nos acompanham por todo o Brasil e por todo o mundo, nosso muito obrigado, né, através do site tvcapitalgoiania.com, e atendendo a inúmeros pedidos, né, imenso número de pedidos, e também eu quero agradecer do fundo do coração as pessoas que têm mandado e-mails, agradecendo essa atitude da TV Capital de trazer até aqui o Dr. Manuel Dias Reis para falar sobre assuntos da mente, né? Nada temos a agradecer. Doutor, muito obrigado pela entrevista, pela presença, e já transfiro todos os agradecimentos para o senhor, porque afinal de contas aqui eu sou um perguntador e o senhor é um respondedor. Obrigado pela presença. Nada, é sempre um prazer estar aqui, né? Assim, eu sempre falo no início aqui que a posição do médico não é só ficar atrás da mesa, né? Ou do lado da maca, né? A gente tem que ajudar as pessoas a conhecer mais a doença. Quanto mais conhece, melhor ou mais capacitada a pessoa está em buscar ajuda, né? Doutor, no programa passado nós ficamos devendo aí uma satisfação para os telespectadores sobre a aprovação dessa lei das palmadas. Criou tanta polêmica que agora falam que os pais que impuserem sacrifício ou algum tipo de dor, não sei o que, já estão enquadrados nessa lei das palmadas. E agora, doutor, como é que vai ficar? Primeiro, é uma intromissão do Estado na família. Segundo, a lei fala que os pais receberão tratamentos psicológicos. Terceiro, fala que pode perder a guarda da criança. O senhor, que é um psiquiatra e estuda esses problemas, como é que o senhor viu essa aprovação da lei das palmadas? Olha, André, eu fico um pouco preocupado, né? Assim, porque assim, não existe uma regra de como educar filhos. Assim, não tem uma receita, como tem uma receita de bolo, né, assim, de como você vai educar o seu filho, né, assim, então não existe. Isso a gente educa os filhos, né, assim, de acordo com aquilo que a gente foi educado, com a evolução da sociedade, né, assim, as coisas vão mudando, né, assim, eu comentava até essa semana com um paciente meu, né, assim, a respeito da palmatória. Né, assim, eu já não era da minha época, né, assim, quando eu entrei para a escola, né, assim, a gente levava a palmatória, né, assim, mas a gente ainda ficava de castigo. Né, assim, hoje os meninos não tem nada disso, como eles chutam professora, né, assim, como eles agridem os colegas dentro de sala de aula, dentro do ambiente, porque o mundo vai mudando, e nessa mudança houve uma permissividade, né, assim, então tudo é permitido, nada é proibido. Aquela, né, música do Roberto Carlos, 1000 e não sei quanto, né? Pois é proibido, do Caetano Veloso, né? É proibido proibir. Né? Assim, várias músicas já falam sobre isso. Então, mas a questão, né, assim, é que a gente precisa reconhecer limites. Eu acho que uma das funções dos pais dentro da educação dos filhos é que eles aprendam a reconhecer limites, que eles aprendam a viver com o não. Né, assim, então, né, assim, porque o não existe na vida da gente, né, assim, então você imagina uma criança pequena que desde cedo que ela fala, eu quero uma boneca, você dá uma boneca, eu quero isso, você dá aquilo, e nunca ela vai receber um não. Como é que vai ser esse adulto, né? E nesse reconhecimento de limites, né, assim, de aprender a lidar com a frustração, né, assim, muitas vezes a sua conversa não resolve. Você tem que dar um tapinha para poder a criança poder entender que aquilo é inadequado, né? Bom, chegando até aí, tudo bem. O que não pode acontecer é a violência contra a criança, né? Assim, porque muitas vezes a gente vê em reportagens na televisão, né, assim, na internet, né, na mídia,
né, assim, crianças que são espancadas, né, assim, crianças que sofrem violência, que ficam com o corpo todo marcado, né, assim, crianças que são jogadas contra a parede, né, assim, teve uma história aqui em Goiânia que uma senhora até era advogada ou sei lá o quê, né, assim dessa área, né, assim, pegou a criança pelos pés e batia com ela na cabeça, com a cabeça nas paredes, né, assim, então essa violência é que tem que ser coibida. Mas é violência ou doença, doutor? Uma pessoa que pratica um ato contra digamos assim, uma criança até determinada idade, porque a lei, ela diz que até os 12 anos é criança. Aí eu tenho as minhas reticências sobre isso. Para mim, criança, eu acho que vai até os 4, 5, 6, no máximo 7 anos. Na primeira infância, né? Assim, mas bom, pode ser que essa pessoa que está cometendo essa violência, né, assim, seja uma pessoa que tem uma perturbação mental, né, assim, pode ser, mas nem sempre é, né, assim, às vezes a gente pode perder a paciência em um momento ou outro, é normal na vida da gente, né, assim, eu falo para meus pacientes, olha, você vai querer ser sempre quietinho? Não, tem momento que você dá vontade de voar na garganta do outro, mas aí você aprende a controlar isso. Né, assim, a gente aprende a controlar esses impulsos, né, assim, desde pequeno, né, assim, é na família que a gente aprende a controlar esses impulsos. Bom, a família repressora tem que ser repressora até um determinado momento, a sociedade é repressora, tem que ser, porque imagina todo mundo fazendo o que quer na vida, né? Então eu estou na rua, me dá vontade, eu vejo um carro, me dá vontade de ter aquele carro, eu vou lá e quebro o vidro e roubo o carro, ou eu dou um tiro na cabeça do motorista, tá certo? Eu posso ter tudo que eu quero na vida? Não posso, a vida é feita de limitações, e a gente aprende essas limitações desde pequeno. Né, assim, eu entendo que essa lei da palmada, ela corre muito um risco, né, assim, de ser levado para o extremo. Né, assim, como eu vi inclusive uma reportagem na televisão, uma psicóloga falando, não, você tem que aprender a conversar com seu filho. A gente tem que aprender, ela nunca teve filho, né, assim, provavelmente, né, assim, porque tem muitas vezes que conversa não resolve. Assim, não resolve, a gente tem que aprender a entender que tem momentos da conversa e tem momentos que você tem que ter um comportamento mais rígido com a criança. Ou seja, o senhor está querendo dizer, que o pai, ele tem que ser amigo, parceiro, companheiro, mas também tem que mostrar autoridade no momento em que a autoridade precisa ser mostrada para ter respeito. Exatamente. Né? Assim, então, os pais não podem perder a autoridade sobre os filhos. Né? Assim, até essa psicóloga falar, o que você quer do seu filho? Que o seu filho te respeite ou que o seu filho tenha medo de você? Ué, tem momentos que o filho tem que ter medo da gente mesmo, mãe. Assim, porque você tem que representar uma coisa, assim, uma figura muito mais forte do que ele, para ele poder entender que tudo tem limite na vida. Assim, você não pode fazer tudo o que você quer, independente da sua idade. Assim, se você tem 2 anos de idade ou se você tem 70 anos, você não vai fazer tudo o que você quer. Quando a gente vai ficando mais velho, como é o meu caso, que eu já tenho 64 anos, essa questão, né, assim, do que é permitido, do que não é permitido, fica muito bem claro para a gente. Né, assim, então, a pessoa de idade tem mais calma nas coisas, né, assim, percebe melhor as situações, né? Ela tem uma vivência suficiente para se posicionar diante das ações, é isso que o senhor quer dizer, né? Não é velho não, é experiência. É experiência. Porque tem uma pergunta aqui, o senhor fala que o senhor tem 62 anos, tá velho, tem um e-mail aqui, aí o senhor vai deprimir mais a pessoa que está ouvindo a gente. Não, mas aí a questão assim, de estar velho ou não, né, assim, eu tenho 64 anos e não me sinto velho. Nem hipótese nenhuma, né, assim, mas os outros, ontem eu fui num banco, né, assim, na hora que eu cheguei lá para pegar a senha para ir no caixa, o rapaz me deu uma senha de prioridade, tá na minha cara, vou fazer o quê, né?
Então a gente tem esses limites, né? Assim, a idade dá muito limite físico para a pessoa de idade, né? Tem muitas pessoas de idade que ficam muito doentes. Mas a criança, voltando à criança, né, assim, ela precisa de um limite físico no sentido de que ela tem que aprender a respeitar o limite dela, o limite físico, até onde que ela pode ir, até onde que eu posso fazer uma coisa ou não fazer, né? Criança é muito chantagista, né? Assim, crianças aprendem, né? Assim, aprendem a chantagear com os pais, né? E muito oportunistas, né? Assim, as crianças, por mais que a gente fale, uma criança ela não está entendendo, ela pode não entender racionalmente, mas ela entende que determinado comportamento, né? Assim, vai agradar os pais ou não vai agradar os pais. Quando ela quer obter alguma coisa, ela chega, papai, eu te amo, mamãe, eu te amo. Né? Assim, então tá. Né? Assim, quando ela não recebe o que ela quer, ela começa a dar birra. Né? Assim, então, a criança tem que entender que tem momento para tudo na vida. Né? Assim, você tem momento que é de prazer, você tem momento em que você tem que ficar quieto num lugar. Né? Então, se você está num shopping, né? É muito comum a gente ver em shopping, em lojas, né? Assim, as crianças chegam e correm para tudo quanto é lado e mexem em tudo quanto é coisa. A criança tem que aprender que tem limite nas coisas. Agora, você imagina, né? Assim, uma criança chegar numa loja e sair derrubando tudo das prateleiras. E aí, quando a mãe vai corrigir, vem uma legião de pessoas dizendo que a mãe ou o pai estão errados. O que é isso? Né? Assim, bom, aí é onde o que você perguntou, né? Assim, se o governo, né? Assim, não entra, o Estado não entra na vida privada, né? Sempre entra, né? Sempre entra. Nesse caso, realmente é uma outra. Desculpa. Assim, é um momento onde o Estado está intervindo na vida privada. Desculpa também. Então, o Estado sempre entra, né? Assim, não tem como se a gente não ter alguém que exerça autoridade sobre a gente. Né? Assim, tem uma teoria, né, assim, política que é chamada de anarquia, né? Assim, então, é interessante porque as pessoas não entendem muito bem esse termo de anarquia. Que é um sistema de governo. O anarquismo é um sistema de governo não é bagunça. Aonde não existe liderança, é um sistema que foi abolido, ele foi utilizado durante a Segunda Guerra, contra Hitler, na Alemanha, nesses países, mas não tem nada a ver com a situação real, tanto é que foi abolido do mundo. Sim. Assim, porque é impossível, né, assim, não ter governante, não ter uma pessoa que exerça autoridade. Porque nessa teoria política, no anarquismo, né, assim, entende-se que as pessoas são capazes de se governar. Então elas são capazes de dizer isso eu não posso, isso eu posso, né, assim, aonde que nós vamos, assim, até... A gente fala muito assim, que a liberdade de um termina onde começa a liberdade do outro. Então, no anarquismo, isso é muito importante, né? Assim, que a gente reconheça a liberdade do outro e a coisa seja mútua, né? Mas não funciona muito bem assim. Não tem no nosso sistema, na nossa sociedade, seja ela qual for, né? Assim, a sociedade oriental, a nossa aqui ocidental, né, assim, nesse momento, né, assim, da vida humana, né, assim, um sistema político em que a pessoa não tenha uma autoridade sobre ela. Não tem. Né, assim, porque começa desde lá da infância. Os pais são autoridades, você tem que ter alguém que dirija você, contra a sua vontade ou não. Né, assim, o pai vai falar para você, agora você pode. A presidenta vai falar, olha, isso daí não está legal, né? Assim, então nós vamos criar uma lei para isso daqui, né? Hoje, falando ainda dessa questão de crianças, né? Assim, eu estava ouvindo numa rádio, vindo para cá, né? Assim, sobre a exposição de crianças nas redes sociais, né?
em que os pais parece que não entendem muito, né, assim, de que pô, até você já um dia colocou aqui isso, né, de pôr uma criança rebolando, uma criança de 2, 3 anos de idade, rebolando de frente na escola de samba. Então, com trajes da câmara, utilizados geralmente por aquelas madrinhas de bateria com roupas sensuais, excitantes, coisas assim. Os pais não entendem que isso é uma conduta, né, assim, que é inadequada, né? Se eu não vou meu filho numa situação dessa, né? Mas tem gente que acha que é engraçado, né? Assim, tem gente engraçada assim que isso é permitido, né? Assim, que é legal. Né, assim, a gente vê hoje nessas redes sociais coisas absurdas, né, assim, namorados tendo relação sexual, né, assim, moças Sim. que até, vamos dizer, da chamada sociedade, eu acho que não existe nenhuma que não seja da sociedade, né? Mas a gente fala assim, né, assim, que tiram fotografias nuas e colocam na internet, em rede social, mas as coisas começam lá desde pequena. Se meu pai me permite, né, assim, eu mostrar o meu corpo, por que não agora eu adolescente eu não vou fazer isso? É uma exposição que traz perigo para a criança. Não sei se você viu agora essa semana, acontecendo na rodoviária, né, assim, daqui de Goiânia, os pais descuidaram de um menino de 4 anos de idade, aí chegou um sujeito lá e pegou na mão dele e ia levando, passou com ele 10 horas, passou com esse menino 10 horas. Agora você imagina o que ele não poderia ter feito com o menino, né? Assim, agora a exposição dessa criança, muitas vezes põe telefone, põe endereço nessas redes sociais, né? Assim, então isso é extremamente perigoso. Assim, eu acho que nada muito, né, seja bom, né? Assim, nada muito é bom, não é, né? Assim, então muita liberdade não é bom e muita rigidez também não é bom. A gente tem que encontrar um meio termo, é aquilo que a gente falava ainda há pouco. Tem momentos que você vai conversar, tem momentos que você precisa dar um tapa, né? Mas o demais, se achar que só a conversa resolve, só batendo que resolve. O que a gente mais ouve não quero ter filhos porque eu tenho medo do futuro. É uma das frases. A outra, meu Deus do céu, o que eu faço com meu filho? Pois é. Assim, a questão hoje, que se a gente olhar do mundo a partir desse ponto de vista de hoje e prever que isso pode piorar, você vai pensar assim, nossa, o nosso mundo daqui 50 anos vai ser muito difícil, né? Mas nem sempre as fantasias da gente acontecem, né? Assim, eu comento muito com meus pacientes, eu falo assim, olha, em 67 teve um filme que chamava 2001, uma Odisseia do Espaço, né? E naquele filme, as pessoas, uma da passagem do filme você entrava numa nave espacial e conversava com a família dele através do computador. A gente não imaginava naquele momento, em 1967, que agora em 2012, a gente estaria fazendo isso tranquilamente com o FaceTime, com o Skype e com outros programas aí, e a gente conversa com a outra pessoa ao vivo, assim, pelo computador, né? As coisas mudam. Assim, a gente pensava naquela época, eu era adolescente naquela época, né, que os carros não tinham mais roda, todos eles iam flutuar. Nem por isso os carros continuam. Hoje tem, né? 50 anos depois, 50 anos depois, os carros continuam andando no chão, né? Então, se você não vive da fantasia, você vai sofrer muito, né? Assim, se não ter filhos, o mundo pode estar ruim daqui a uns anos, você vai sofrer muito. Você não sabe como vai ser, tanto pode coisa como não acontecer. Então, esses exemplos né? Assim, uma coisa que não espera acontece. Aquilo que você acha que vai acontecer não acontece. Então, a gente não pode viver de fantasias e sofrer pela fantasia, né? Eu tenho uma paciente
Não, fique à vontade. O programa é gravado, é normal, acontece. Respirou no dia no caneta no estúdio, então é normal. Pois não, doutor. Bom, aí eu até me perdi agora. Não, o senhor estava falando que o senhor tem uma paciente. Sim. Ela tem medo de elevador. Né? Assim, então, é uma senhora já, 40 e alguns anos já. Né? Assim, meu consultório é no 4º andar, né? Assim, que você conhece lá. Ela só, quando ela vai na consulta, ela só chega no meu consultório pela escada, porque ela tem medo do elevador. Aí eu pergunto para ela, o que acontece, dona fulana? Sei lá, se esse elevador pode parar no meio lá e eu ficar trancada lá dentro dele. Agora você imagina, assim, ela fica refém, né, assim, de uma fantasia, né, assim, porque o meio mais de transporte mais seguro que existe no mundo é o elevador. Né, assim, raramente você escuta falar que um elevador caiu. Eu não lembro quando eu escutei falar isso. Que um elevador normalmente quando cai tem todo o aparato de segurança para não causar mal, tanto é que ninguém nunca faleceu em queda de elevador. Pois é, mas a pessoa que vive da fantasia do elevador cair, ela não entra nem no elevador. Né? Então a pessoa que vive da fantasia que o mundo vai ser muito ruim para frente, ela não vai ter filho, ela não vai ter uma vida normal, né? Assim, em função dessa fantasia que ela tem. Né? Assim, eu costumo dizer assim, que viver é um contrato de risco. Né? Assim, então você não sabe o que vem amanhã. Né? Assim, hoje eu estou com 64 anos, estou em plena saúde, né? Assim, trabalho, levanto 6 horas da manhã, vou até 9, 10 horas da noite trabalhando, né? Assim, estou muito bem. E amanhã, será que eu vou estar bem? Essa é a grande questão. Né? Assim, agora, se eu ficar pensando no que pode acontecer amanhã, hoje eu não trabalho. Né? Assim, eu posso começar a ir atrás de médico, né? Não, mas vai que eu estou com câncer, né? Assim, então eu vou, deixa eu ver se eu estou com câncer ou não, ou se eu vou ter um derrame, ou se eu vou ter essa doença. Eu não vou viver, eu não vou trabalhar. Aí, doutor, você tocou num assunto extremamente importante. Nós vivemos na semana passada um boato de que havia um serial killer com uma moto preta, capacete preto, parado. Isso causou, principalmente nas escolas e principalmente nas casas, uma situação de que realmente existia. Eu conversei com o titular da Homicídios, ele disse que os casos não eram relacionados e muitos dos casos se deram por um fato importante. Ele falou o seguinte, isso inclusive já foi motivo de uma reportagem da revista Veja: os 40 maiores assassinos matam porque têm medo de morrer. Então, ou seja, em alguns casos houve a resistência da pessoa em entregar o celular, e aí a pessoa começou a gritar. O assaltante, que o estado emocional dele às vezes está com droga, com álcool, uma coisa nesse sentido, com medo de morrer, ele atira. Só que a notícia era um serial killer que estava matando, usando moto preta, capacete preto, e ficava parado. E criou uma situação em Goiânia de que as pessoas... Né? Se que houvesse um fato concreto, real, criou-se essa indústria do medo. Até quando, doutor, a gente deve analisar e principalmente ter medo? Eu acho que assim, a gente tem que ter medo diante de situações concretas. Então, a possibilidade, por exemplo, eu estou dirigindo um carro, a possibilidade de eu bater o carro e sofrer um acidente, me machucar muito, mas, vindo para cá, fiquei sabendo que um helicóptero caiu e as pessoas morreram. Uma delas, nada menos do que o Fernando. Então, jogador do Goiás, então, assim, possibilidades, elas existem. Viver é um risco. Viver
viver é um risco, né? Assim, então, existe. O que a gente tem que fazer? Né? Assim, o medo nessa situação, ela protege a gente, porque eu não vou andar correndo na cidade onde a velocidade permitida é 60 km, eu vou andar 160. Então eu sei que esses 60 km por hora acaba me protegendo. Então eu, com medo de acontecer alguma coisa, né, assim, eu ando dentro daquilo que é permitido andar, né? Assim, a gente olhando para o medo nessa situação, o medo protege, porque vai impedir que você faça coisas que vai te trazer prejuízo, né? Então, com medo de ser... A gente tem que questionar, doutor, porque a gente tem que questionar, a gente tem que ter a capacidade de questionar e não aceitar os nossos medos? Tem, né? Assim, porque muitas vezes o medo ele uma fantasia. É uma fantasia, né? Assim, você tem medo a partir de uma fantasia, como por exemplo a questão do elevador. E do motoqueiro. Do motoqueiro, né? Assim, eu escutei hoje de manhã também, né? Assim, eu escuto muito rádio, né? Assim, ouvindo as notícias, escutei um delegado falando assim, olha, não tem essa história serial killer, né? Assim, essa é coisa lá dos americanos que fica exportando essas coisas pra gente, né? Isso é comentário meu, não do delegado, né? Não, mas é uma realidade. Sim. Aí, não existe, porque uma moça, assim, o namorado da moça, agora que foi morta esses dias, uma menina até de 14, 15 anos de idade, né, assim, disse que identificou, né, assim, um rapaz que deu tiro na namoradinha, né, assim, como o tal do serial killer, do capacete preto, da moto preta, não sei o quê, né, assim, e aí o delegado chamando a atenção, falou, não, peraí, não pode isso, né, assim, todo mundo que está de capacete preto é o assassino. A gente tem muita calma nessa hora, assim, você identificar, né? Assim, ele dizia, que achei interessante, assim, que a maioria dos reconhecimentos que são feitos nesse momento de emoção, eles são imprecisos, eles não são verdadeiros. E nós já tivemos muitos casos, doutor, de a justiça que fez a injustiça. Tivemos recentemente o caso daquela senhora da internet, tivemos em São Paulo também um caso de uma outra pessoa, e podemos ter a qualquer momento, o medo nos faz reagir, porque a gente tem um instinto da sobrevivência. Então a gente, assim, e em função desse medo que se cria e da falta de punição que as pessoas acreditam, aí elas se tornam justiceiros. Aí vem tem até o caso lá de São Paulo, só um foi preso e vai pagar pelo crime de mais de 100. Então, olha, essa questão da gente reconhecer pessoas que não são os autores, né, assim, tem uma história no Brasil, assim, que já até virou filme, que é o caso dos irmãos Naves. Sim. Né, assim, então eles foram acusados de ter assassinado um fazendeiro, alguma coisa assim. Exatamente. Isso foi antes de eu nascer, né, assim, então eu conheço através do filme, mas que depois de anos, eles estando presos e foram condenados, apareceu o verdadeiro assassino, né? Então, essa coisa do reconhecimento, né, assim, é muito difícil. Nesses países que tem, por exemplo, a pena de morte, uma das maiores dificuldades é lidar com isso. Vai que no último momento você descobre que a pessoa acabou de ser morta e descobre que ele não foi o responsável pelo crime. Há 2 meses aconteceu isso nos Estados Unidos. Depois que a pessoa foi executada com injeção letal, o verdadeiro assassino se sentiu mal culpado e se apresentou à polícia. Pois é. Assim, então é muito difícil esse negócio do reconhecimento, né? Assim, a gente tem que ter, procurar ter equilíbrio nessas situações, né? Assim, que é muito complicado. Assim, equilíbrio quando você vai educar os filhos, né? Assim, você não vai espancar seu filho, né? Assim, uma palmada não vai fazer mal a ninguém, né? Assim, porque, olha só, André, eu sou terapeuta, né? Assim, psicoterapeuta desde 1980 e juro para você
né, assim, que nunca uma pessoa me procurou porque o pai deu uma cintada nele ou porque o pai deu uma palmada nele. Nunca. Né, assim, você sabe qual que é a maior frequência, né, assim, de queixas? É o desamor, a falta de amor, o abandono. Né, assim, essa que é a maior frequência. Né, assim, não adianta você tentar conversar com seu filho, mas não ter amor. Como é que se concilia, doutor, amor, amizade, companhia, presença no mundo de hoje, onde em muitos momentos os filhos preferem mais um presente do que um abraço? Pois é difícil a gente conciliar essas situações, né? Eu falo sempre, né, assim, que eu penso assim, né, assim, que é muito melhor, né, assim, 5 minutos verdadeiros do que 5 horas sem nenhum significado. Né, assim, então, não adianta eu querer passar o dia inteiro, né, assim, eu falo muito assim, olha, a mãe que fica em casa com o filho, que acaba fazendo opção para deixar de trabalhar, para ficar em casa com os filhos, mas ela fica insatisfeita, ela fica magoada, ela se sente presa, né? Se ela, como diz a minha companheira, né, assim, ela é um móvel dentro da casa, né, assim, então essa pessoa está insatisfeita e em muitos momentos, né, assim, ou a grande parte do dia, ela não vai dar aquele amor para o filho. Ela vai estar revoltada com a vida. Doutor, não adianta passar o dia inteiro em casa. O senhor tocou num momento, numa situação, que eu tenho certeza que essa pessoa está assistindo o programa, porque eu disse que o senhor estaria aqui, e aí eu não vou falar nomes, mas vou falar a situação dela. Ela tem uma convivência difícil com o marido, e eu disse para ela, sente, diga a verdade, tudo tem entalado na sua garganta. Ah, mas ele tem problema do coração. Se eu falar, pode ser que ele tenha um problema de saúde. Aí ela fala sobre a questão dos filhos. Eu falei, se você não se sente feliz com seu marido, por que você não termina esse relacionamento? Ah, por causa dos meus filhos. A família tem que ter pai e mãe. Então, assim, eu vivo em função dos filhos, da família. Até que ponto esse sacrifício vale a pena? Ou se for um sacrifício, desculpa essa expressão, né? Ou essa situação. Mas, pois esse é um dos grandes problemas dos casamentos, né? Até uns anos atrás, eu não sei quanto tempo que a gente pode determinar isso, né, assim, a mulher, ela era uma condição natural dela viver dentro de casa, viver para os filhos, viver para a família, né? Mas com a revolução do sutiã, né, assim, as mulheres passaram a trabalhar fluoxetina também nos anticoncepcionais, né? Dos anticoncepcionais, né? Assim, então as mulheres começaram a trabalhar fora e elas começaram a ter um novo papel dentro da família, né? Assim, ela não é mais a cuidadora, mas ela passa também a ser a provedora, né? Assim, aquela pessoa que também traz dinheiro para dentro de casa, né? Ela e o marido, né, assim, passam a ser os provedores. Isso muda muito o relacionamento. E numa situação atual, onde a mulher tem que procurar realizar os seus desejos, né, assim, ela profissionalmente ter uma profissão, ser realizada, né, assim, profissionalmente, né, assim, então a sociedade vai colocando isso vai gerar sentimentos de culpa, como essa pessoa que mandou esse e-mail para você. Nesse, então, gera sentimento de culpa. Nesse, o conflito começa a aparecer, nesse, porque hoje todo mundo, qualquer coisa, está separando. E ela tem um princípio que está muito arraigado na tradição mais antiga, de manutenção da família. Nesse, então, isso gera conflito, gera sofrimento, né, assim, gera problemas dentro de casa, problema com o marido, problema com os filhos. Essa insatisfação caminha para um transtorno de ansiedade ou uma depressão, né, assim, então a pessoa tem que realmente conversar.
muitas vezes, né, assim, a pessoa entende que ela separando, né, assim, vai perder, os filhos vão perder o pai. Não, Não primeiro perde sobre nunca. essa questão, doutor, ela tem medo de falar tudo que ela sente pro marido, porque ele tem problema do coração, ela acha que se ela falar ele vai morrer. Pois Ela tem é. essa culpa. Não vai morrer por causa disso. Ele pode ficar muito chateado, né, assim, mas morrer em função dessas coisas não vai. Né, assim, então a gente tem que... É preferível, né, assim, você conversar do que você ficar com isso dentro de você. Né, assim, é preferível você ter essa conversa, né? Mas, por via das dúvidas, o melhor é procurar um terapeuta. E aí você conversar com o terapeuta, porque é um conflito seu. Muitas vezes o marido não tem nada a ver com a situação, é a situação pessoal. Então ela tem que resolver essa coisa na psicoterapia. E aí, através da psicoterapia, ela vai saber como chegar no marido para poder conversar. Né? Ela não pode ficar refém da doença do marido. Assim, bom, olha, eu sinto muito, mas eu não consigo mais viver, então vamos separar, né, assim, porque melhor assim, você procura a sua família, vai tratar, no que eu puder te ajudar, eu ajudo, né, assim, mas continuar vivendo do jeito que eu estou vivendo, eu não dou E conta. aquele negócio, não separo porque eu não quero, eu tenho meus filhos e penso nos meus filhos para manter o casamento. Pois é, né, assim, filho não segura casamento, né? Assim, filho não segura casamento. Hoje a gente sabe mais do que claramente do que isso, né? Assim, tá todo mundo, né, assim, é preferível a criança viver num ambiente saudável, né, assim, do que ela estar num ambiente onde as pessoas estão insatisfeitas, estão infelizes, E brigando todos os dias, e a criança ela percebe isso. Não, percebe e sente, né? Se ela pode não entender racionalmente, dependendo da idade, depois dos 8 anos de idade já começa a entender racionalmente, né? Nossa, meu pai e minha mãe estão brigando, e muitas vezes eles até se sentem culpados, porque a mãe fala assim, por causa de vocês que eu permaneço nessa vida, né? Assim, eu sofro por conta de vocês, porque se não fosse vocês, eu não estaria nessa situação. Aí a criança começa a se sentir culpada e começa a ter depressão também, né? Assim, ter problema na escola, ter problema de comportamento agressivo, né? Assim, mas não seria melhor estar separado? Né? Assim, então a gente tem que pesar muito essa situação. O primeiro caminho é ir para a psicoterapia. Né, assim, porque lá você vai colocar essas coisas para fora, vai aprender a lidar com essa situação, até, né, assim, se for necessário, você ter coragem de separar. Psicólogo, psicoterapeuta ou psiquiatra, né, assim, não fala para as pessoas, você tem que separar. Né, assim, muitas vezes eu já escutei isso, né? Tá lá assim... Não, mas eu fui no psicólogo e ele mandou eu separar. Não, às vezes não, fala assim, você tem que ser feliz, você tem que resolver seus conflitos, então, você tem que ser isso, aí a pessoa canaliza isso para separação. E entende que está falando que é para separar. Né? Assim, porque o papel do terapeuta é ajudar a pessoa a se compreender e tomar atitudes que ela acha que é a mais adequada, entender que cada escolha que a gente faz na vida, né, assim, tem consequências, né, assim, então se você escolhe manter o seu casamento em função da sua ideia de família, da constituição de família, então saiba que isso tem consequência. Tem um preço. Tem um preço, você vai pagar um preço por isso. Se você resolve separar, tem consequências, você vai ter o preço também, né, assim, então você não fica imune. É mais ou menos uma negociação comercial, custo-benefício. Então, se eu for separar, eu sei o que vai acontecer. Na nossa sociedade, é muito comum que as mulheres permaneçam, né, assim, sem casamento. Já o homem, normalmente, arruma um outro relacionamento, acaba casando e tendo outra família, e isso traz também muito conflito dentro de casa, né? Então,
tudo tem consequência, toda escolha tem consequência, você vai pagar o preço pela sua escolha. Ou seja, resumindo, o melhor caminho é buscar o aconselhamento de um profissional, para que ele possa dizer para a pessoa ou tentar resolver os conflitos internos, né? Não tomar a decisão sem antes consultar uma pessoa para saber se ela está errada ou certa, porque às vezes a gente tem o hábito de canalizar os nossos problemas para o lado errado. Para o outro, né? O patrão xinga a gente chega em casa, aí acha que quando a mulher faz uma cara feia, ou o marido faz uma cara feia, aí você não tem coragem de xingar o patrão, você xinga a mulher e xinga o marido. Doutor, mas nós temos que fazer um intervalo comercial, porque vários e-mails chegaram, e a gente tem que responder. Num instante só, o Dr. Manuel Dias, médico especialista na área de psiquiatria, né, vai responder aos e-mails das pessoas que mandaram para a gente. Um instantinho só. De volta com o Jornal Argumento, recebendo a visita do Dr. Manuel Dias, médico especialista na área de psiquiatria. Eu estou falando rápido porque o tempo está acabando e agora vamos para as perguntas. Doutor, vamos ser mais sucinto para ver se a gente consegue responder a todos. Doutor, moramos em uma casa de recuperação, porém nos sentimos mais amparados e animados com as suas entrevistas que o tratamento dos médicos daqui. Obrigado pela ajuda que tem nos dado. Então aí, assim, não responda, porque é uma questão médica e tal, só a pessoa pediu, fez isso. Aí tem aqui, doutor, era um empresário bem sucedido, começaram a dizer que estava muito nervoso, em casa já não era entendido por minha esposa, acabamos nos separando, perdi tudo que tinha porque falava que eu tinha que viajar, fiz viagem, não adiantou, resisti a procurar um psiquiatra, com suas participações percebi que tenho depressão, porém perdi tudo por causa do preconceito. É possível me recuperar? Hoje moro de favor. Eu entendo que sim, né? Assim, um dos grandes problemas com relação aos transtornos mentais é a gente entender que a gente está doente, a gente ter essa compreensão, ter consciência de que aquilo que acontece com a gente é doença. E quando a gente tem que tirar férias, doutor? Porque as pessoas confundem depressão com outras coisas. Quando é que tem que tirar férias e quando tem que buscar um psiquiatra? Olha, as férias normalmente a gente marca elas, né? Né? Assim, então, e elas dão prazer. Elas dão prazer, né? Assim, então, a gente está sentindo cansado, né? Assim, você vai chegando uma época da vida que do ano em que você tem que sair um pouco do seu ambiente de trabalho. As férias têm muito esse objetivo, né? Você sair um pouco do ambiente de trabalho para você voltar com a energia recuperada, né? Agora, se você, independente de férias, né, assim, você está desanimado, descrente da vida, você perde interesse pelas coisas, perde interesse até pelas férias, pela necessidade, né? Assim, você perde a sua produtividade no trabalho, aí você está deprimido. Aí é preciso, né? Aí você precisa procurar o médico. Tá, agora tem uma pergunta importante, eu vou dizer o seguinte, que todos os e-mails, as pessoas pedem anonimato, doutor. Elas ficam preocupadas, então por isso que a gente não vai citar nomes. Doutor, sou uma senhora de 70 anos, vejo falar nas escolas do tal do bullying, porém sou uma vítima, me sinto bem, mas só me chamam de velha. De tanto isso acontecer, hoje já me sinto imprestável para a vida. Bullying é só nas crianças? Não, né, assim, bullying, a gente fala de bullying na situação da criança, e quando você vai ficando mais adulto, a gente dá um outro nome, a gente chama de assédio moral, né, assim, porque isso acaba, né, assim, Pode levar a depressão? Isso? Pode levar a depressão, e esse comportamento dela é um comportamento depressivo, né? Eu falava ainda há pouco, né, assim, que eu tenho 64 anos e eu não me sinto velho, né? Até a gente via, né, essa ideia do idoso, depois de 60 anos de idade, tá encurvado com a bengalinha nessas plaquinhas de idoso, né? E que não é verdade, né? Assim, hoje a maioria das pessoas na terceira idade, chamada, na idade avançada,
né, assim, são pessoas que estão sadias, estão em plena atividade, né, assim, agora, se eu escuto toda hora, você é velho, você é incapaz, você é velho, você é incapaz, né, assim, dependendo da sua estrutura de personalidade, né, assim, isso vai te trazer problema. Tem aqui, doutor, me chamam de dissimulada, pois na minha vida social, empresa e minha vida social, dizem que vivo bem. Porém, em casa com os amigos, desabafo. Então dizem que não sou doente, sou dissimulada. Porém, me sinto ofendida com essa forma. Qual das formas devo ter? O que é uma pessoa dissimulada? Isso é doença? Olha, se eu entendi bem esse e-mail, né, assim, é o que ocorre normalmente, né, assim, em casa eu sou uma coisa que no meu trabalho eu não sou, né, assim, então a gente normalmente em empresas a gente fala que a gente não leva os problemas de casa para a empresa, porque lá você tem que produzir, você tem um relacionamento com pessoas que não tem nada a ver com a sua vida, né, assim, então você é uma pessoa diferente, você está executando um papel diferente. Então, se você sai da empresa onde você trabalha e você vai para um clube onde você encontra com os amigos, você vai ser uma pessoa diferente. Você chega em casa, você está com a mulher e com os filhos, e aí com a mulher você tem conflitos, problemas, com os amigos na empresa você não tem. Então, em casa você vai ser uma pessoa diferente. Dependendo do papel, a gente vai se comportar de uma maneira diferente, né? Assim, isso não faz com que a gente seja rotulado de dissimulada ou isso seja uma doença. Isso é o que acontece com todo mundo. Falam tal da bipolaridade, dupla personalidade. Não, isso tem nada a ver, são coisas distintas, né? Não, porque são papéis diferentes. E num determinado papel eu me comporto de uma maneira, no outro papel eu me comporto de outra maneira. Porque cada papel exige um comportamento da gente. Até mesmo porque o senhor é psiquiatra e tem problemas pessoais. Lógico, se eu procurá-lo e o senhor começar a falar dos problemas que o senhor tem, eu falo assim, eu vou procurar outro, né? Assim, embora muitas vezes a gente faz. Troca experiências. A gente faz isso, né? Assim, para a pessoa que está na frente da gente entender, né, assim, que é um ser humano, né? Assim, o psiquiatra também passa por problema, o psicólogo também passa, né? Assim, agora, são situações diferentes. De repente você chegar e a pessoa que está do outro lado, ou seja, o médico ou o psicólogo, né, assim, começar a só jogar em cima dele os problemas dele, aí é melhor ele estar procurando outra pessoa, né? Aqui, outra pergunta. Doutor, tem dias que acordo eufórica, compro presente para todos os meus amigos. No dia seguinte não tenho disposição de entregá-los e não entendo por que fiz as compras. O que é isso? Bom, existe duas situações que podem estar envolvidas nesse relato aí, né? Uma são pessoas que são emocionalmente instáveis, né? Assim, eles mudam de estado emocional de um momento para outro, né? Assim, eu estou muito bem, aí eu passa na minha cabeça comprar presente e tal, no outro dia eu já não estou assim tão bem. Ou existe aquele transtorno que é chamado de transtorno bipolar, que a gente tem que ter muito cuidado, né? Assim, porque se a gente olhar um relato desse e não ver a história da pessoa... tanto é que aqui o senhor não está dando diagnóstico, né? O senhor está esclarecendo, né? Então, você tem que pegar um histórico, né? Assim, de um momento só, hoje eu estou alegre e amanhã eu não estou com vontade, não traduz diagnóstico. Né, assim, mas se isso ocorre frequentemente, né, e realmente esses momentos em que ela compra, que essa pessoa compra muito, é um momento de euforia, de bem-estar, né, assim, que ela acha que ela é a melhor pessoa do mundo, né, assim, a Madre Teresa de Calcutá. Então ela tem que ter muito cuidado. Se depois ela passa por um período de depressão, né, assim, 15 dias, 1 mês, 2 meses, em que ela fica deprimida, pode estar com transtorno bipolar. Agora tem uma pergunta aqui, doutor, que eu acho que essa aqui merece um tempo maior. Sim. Um homem que mandou: doutor, fiz o teste de depressão na internet,
aqueles testes, né, que responda às perguntas, né, tal. O resultado foi que tenho depressão, mas não me sinto deprimido. Esses testes de internet para depressão valem? Pois é, né, assim, então o grande problema nosso hoje em dia é o Dr. Google. Isso. Dr. Google, né? Porque você encontra tudo que você quiser lá no Google, né? Olha, os testes, né, assim, eles têm que ser levados em conta, né, assim, alguns fatores, né, assim, então, né, assim, é um momento da pessoa, né, assim, porque se a pessoa estiver feliz, ela responde felicidade. Se ela estiver triste, ela responde tristeza. Exatamente. Isso a gente parte desse princípio, né? E é um indicador. Ele não é diagnóstico. Ele é indicador, né? Assim que mesmo que a pessoa não se sinta depressiva, porque muitas vezes as pessoas têm uma noção, né, assim, um pouco errônea do que é depressão. Né? Assim, então, depressão é um estado de desânimo, descrença, de perda do prazer de viver, né? Assim, então, e muitas vezes a pessoa passa com esse estado depressivo leve a vida inteira, né? Assim, a vida inteira. A pessoa é reconhecida como mal-humorada. Tem um tipo de depressão que é a distimia, que ela é chamada doença do mau humor, né? Que a pessoa é mal-humorada constantemente. Então a gente tem que ter uma ideia mais concreta do que é depressão, né? E aí para depois a gente responder esses testes, mas entender principalmente que o teste não é diagnóstico. E qual momento a pessoa deve fazer? No momento de alegria, de tristeza ou no momento... existe um momento exato? Porque dependendo das nossas respostas, é o resultado do teste, né? Se você estiver mal-humorado, você vai estar deprimido. Se você estiver feliz, você não vai estar deprimido, né? Não. Então, eu acho que o melhor momento é o momento onde você está sentindo que tem algum transtorno e que você procura um profissional e que esse profissional, né, assim, aplique o teste. Até mesmo porque são perguntas e respostas, né? Não tem aquela... o histórico da Exatamente. Pergunta, nem o histórico da resposta, né? Só sim ou não. Nem o histórico da pessoa, né? Exato. E aí, diante do profissional, o profissional vai levantar um punhado de situações, né, assim, de vida, antecedentes pessoais, psiquiátricos, familiares, né, assim, para poder falar, não, esse paciente, vou aplicar o teste de Hamilton, que é um teste para depressão, né, assim, então, eu vou aplicar esse teste e aí eu vou ver se ele está deprimido ou não. Mas a gente tem que ter entender uma coisa, André, que é muito importante, né, assim, os testes, eles são padronizados, eles tentam colocar as pessoas tudo dentro de um mesmo padrão. Ele tem uma finalidade para pesquisa, né? Assim, a finalidade maior de teste é para pesquisa, né? Assim, não são testes para atender o paciente, para conhecer... para diagnóstico clínico ali daquele momento. Né, assim, você precisa colocar dentro de padrão para você dizer que tem depressão, né, diante de tais e tais quesitos, né? Aí você utiliza o teste. Na clínica, no dia a dia, né, assim, o teste você pode aplicar, mas ele não é diagnóstico. Ele não é diagnóstico. Doutor, temos um minuto para responder uma pergunta aqui. Doutor, só pobre sofre de depressão? Aí eu estava, depois que eu vi esse e-mail, eu andei olhando e tem vários artistas, várias pessoas que estão internadas, inclusive cantores com sucesso, sofrendo de depressão também. A depressão é só do pobre, doutor? Não, a depressão é do ser humano. A depressão sempre existiu e vai existir, né, sempre, porque é do ser humano, independente da classe social, da situação econômica da pessoa, né, assim, então, tem algumas situações que elas são mais propícias para a depressão, né, assim, por exemplo, a gente conhece muito, né, assim, nos países do norte, do hemisfério norte, né, assim, na Europa, nos Estados Unidos, que tem o maior número de suicídio na época do inverno. A Suíça, por exemplo. A Suíça, né, assim, é muito conhecido a Suíça, que no inverno, né, assim, você tem maior número de suicídio.
porque o tempo é mais fechado. Eu morei 3 anos na Alemanha, né, assim, lá em Berlim, né, assim, 9 meses do ano é o tempo nublado, né, assim, então você não vê sol. Quem tem depressão, esse ambiente proporciona mais assim, a pessoa ficar deprimida. Tem a chamada depressão sazonal, né, assim, a depressão sazonal, ela ocorre em determinada época do ano, né? Doutor, infelizmente, acabou o nosso tempo, né? Então, A rede. Agradeço muitíssimo e o convite para a próxima semana aqui para responder mais perguntas. Obrigado, doutor. Estamos à disposição. Tá, e durante toda a entrevista, o telefone do Dr. Manuel Dias foi colocado para você que quer saber mais, né? Pode ligar, conversar com o Dr. Manuel, que ele está sempre disponível, é uma pessoa que entende, né? Também é um ser humano. A todos vocês, nosso muito obrigado, fiquem todos com Deus e até amanhã.